Depois de 3 meses de caminhada pelo deserto, depois que atravessaram o Mar Vermelho, o povo de Israel chegou ao Monte Sinai. E em volta do Monte Sinai havia fumaça, fogo, nuvens, tempestades, e um terror se espalhou no meio do arraial, até Moisés temia pela sua própria vida. Então Deus deu uma ordem: faça limites em torno do monte, para que ninguém cruze desse limite para cá, porque quem cruzar vai morrer. E depois disso, Deus disse para Moisés: você atravessa os limites e você sobe o monte. E eu não sei entender por que umas pessoas podem ter o privilégio desse e outras não ter. Fica essa dúvida, não é verdade? E aí o que acontece é que Deus diz para Moisés: sobe ao monte. E quando Moisés sobe lá no alto do monte, no meio daqueles relâmpagos, daqueles trovões e daquela tempestade de trovões, de barulho de trombetas, anjos celestes tocando, então Deus disse: eu vou te dar a minha lei escrita, eu vou escrever com o meu próprio dedo. Qual era a razão de Deus, a intenção de Deus em escrever a lei com o seu próprio dedo? Eu quero explicar isso para você, mas vamos primeiro à vinheta. Por que ele então ditou para Moisés escrever? O que estava por trás disso? O que Deus tinha em mente? Bom, a minha explicação e a minha compreensão a respeito desse tema é que Deus tinha 3 razões básicas. A primeira razão é que a lei revela o reflexo de quem é o seu Criador, o seu legislador. A lei é uma reflexão ou uma produção do próprio caráter do legislador. O legislador é Deus, ele tinha isso na sua mente, no seu governo, como princípio, como base, e ele escreve porque ele não tem nenhuma dúvida, ele é Deus. Então, essa lei santa, o mandamento santo, justo e bom, ela reflete o caráter de Deus. A lei de Deus reflete aquilo que ele é. Deus nunca vai cometer uma injustiça, Deus nunca vai punir e nunca vai inocentar o culpado. Deus é santo, justo e bom. Então a sua lei reflete o seu caráter. E aí está, quando Moisés desce do Monte Sinai com as tábuas, o seu rosto até resplandecia, mostrando que a lei refletia a glória do próprio Deus. Que coisa impressionante, né? Aquele tempo todo de Moisés lá, eu perguntei no início por que uns sim e outros não. Porque uns podem e outros não. Porque Deus é que sabe, Deus é que purifica o coração, Deus conhece o coração, conhecia o coração de Moisés, contudo Deus o chama e o aproxima de si para esse evento tão magnífico. O segundo argumento aqui, para que a gente entenda porque Deus mesmo escolhe escrever, porque Ele mesmo sabe qual é o propósito da lei. Então, Ele como Criador, é bom Ele mesmo se pronunciar e dizer: olha, é isso que eu quero. Para ninguém dizer: Moisés inventou isso lá em cima, né? E aqui em Gálatas 3:24 diz assim: assim também a lei se tornou nosso tutor para nos conduzir a Cristo. O rei Josias, ao ouvir o livro da lei, encontrado no templo 2 Reis 2:10-13, reconheceu os pecados do povo e iniciou uma reforma espiritual. A lei serviu como uma guia para trazê-los de volta para Deus. Ora, se ele não tivesse achado o livro da lei, se o povo não tivesse estudado esse livro, como é que eles iam saber? Deus iria ter que voltar aqui e dar um outro escrito novamente? Não há necessidade disso, né? E o terceiro aspecto é porque a responsabilidade de Deus é comunitária. Essas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração e multipliquem-se elas. Deus tem uma responsabilidade com todos nós e Ele quer deixar cada um de nós ciente do que Ele aprecia e do que Ele não aprecia, para que ninguém fique indesculpável diante do juízo de Deus. Neemias reagiu reunindo o povo de Jerusalém, e os levitas explicavam a lei ao povo, e o povo chorava ao ouvir as palavras da lei.
Os pais e os líderes têm um compromisso comunitário. Como Deus tem um compromisso comunitário com o seu povo, os pais têm com seus filhos e com seus amigos e vizinhos. E os filhos devem ter com seus filhos depois. E os filhos do seu outro parente. A lei de Deus é santa, sagrada, justa e boa. Por isso é que nós estamos estudando já demoradamente, detalhadamente sobre a lei de Deus. Pai querido, peço que a bênção do Senhor esteja sobre mim e sobre todos aqueles que estão estudando a Tua Palavra. Eu oro em nome de Jesus. Amém, Senhor. Eu sigo o mapa do dia. E você?